Olá pessoal do Me Salva, continuando a nossa série de aulas sobre eletrostática, nessa aula a gente vai falar sobre a eletrização por contato. A ideia básica da eletrização por contato é o seguinte, vamos dizer que a gente pega um corpo aqui, por exemplo, um polvo, e esse polvo tem uma certa carga elétrica, por exemplo, positivo. Tanto faz, tá? Pode ser positivo ou pode ser negativo. O que acontece é que cargas iguais se repelem, por exemplo, essas cargas elétricas positivas não querem ficar amontoadas nesse corpo. Se eu, por exemplo, pegar outro corpo, sabe, pode ser uma batata aqui, qualquer outra coisa, e eu encostar aqui nesse polvo, o que vai acontecer é o seguinte, essas cargas positivas estão atraindo cargas negativas, por exemplo, alguns elétrons dessa batata, enfim, vão ser roubados pelo polvo, o que vai acontecer é que agora essa batata vai ficar também positiva. As cargas não querem ficar amontoadas num corpo só. Quando tu encosta elas e dá para elas a oportunidade de se espalharem pelos dois corpos, elas vão ficar distribuídas entre os dois. Então, o que acontece? Então, a ideia básica da eletrização por contato é justamente essa. Tu tem um corpo carregado e tu encosta nele outro corpo que a princípio estava neutro, agora os dois corpos vão estar carregados. Eles sempre vão terminar com cargas de mesmo sinal, tá? Cargas sempre terminam com o mesmo sinal. Não necessariamente com o mesmo valor, tá? Não é que nem na eletrização por atrito, era sinais contrários e mesmo valor. Aqui é mesmo sinal e não necessariamente o mesmo valor, tá? A única coisa que eu posso dizer a princípio da eletrização por contato é que os dois corpos vão terminar com o mesmo sinal. Vocês têm que saber em mais detalhes algumas situações, tá? Principalmente quando a gente fala de esferas condutoras, tem dois casos que vocês têm que saber. O primeiro caso, o mais comum, quando a gente fala de esferas condutoras de mesmo tamanho, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, se tu encostar duas esferas de mesmo tamanho, aí sim, como elas são iguais, não tem por que a carga preferir um corpo do que o outro, tá? A carga total se distribui igualmente. Então aqui sim elas vão terminar com cargas de mesmo valor também. Se divide igualmente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma esfera condutora aqui que está com uma certa carga, por exemplo, mais 4 coulombs, e essa aqui estava neutra, ou seja, ela tem carga zero. Quando eu encostar ela, o que vai acontecer é que a carga total se divide entre elas. Nesse caso aqui, a carga total é 4 dessa, 0 dessa, então a carga total é mais 4, esse mais 4 vai se dividir. Parte para essa esfera, parte para essa. Se divide igualmente, fica mais 2 aqui, mais 2 aqui. Então, cada esfera fica com a carga total sobre 2. Isso porque eu encostei duas ao mesmo tempo, tá? Se eu tivesse encostado 3 ao mesmo tempo, teria ficado 1/3 em cada uma e assim vai. A carga total se divide igualmente. Notem que eu falei que eu teria que encostar 3 ao mesmo tempo, tá? Mas vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Pode ser que elas comecem as duas com carga elétrica, tá? Se, por exemplo, eu tivesse uma aqui com uma carga de, sei lá, menos 2 coulombs e a outra aqui com uma carga de, sei lá, mais 1 coulomb. Isso aqui. Quando eu encosto elas, a carga total vai se dividir igualmente. Qual que é a carga total nesse caso? Eu tenho menos 2 em uma e mais 1 na outra, a carga total é menos 1, né? Menos 1 fica metade para cada uma, então vai ficar menos 0,5 nessa, menos 0,5 nessa. Reparem que as duas terminaram com carga de mesmo sinal. Tá? E se elas não tiverem o mesmo tamanho, gente? Se elas tiverem tamanhos diferentes. Daí o que acontece, tá, é que, por exemplo, vamos supor que eu comecei aqui com essa esfera com carga negativa e essa aqui estava neutra. Quando eu encostar elas, esses elétrons aqui não querem ficar amontoados nesse corpo, eles vão se espalhar pelas duas esferas. Mas a questão é que esses elétrons se repelem, eles querem ficar o mais longe que eles puderem um do outro. Eles vão ficar mais afastados no corpo maior do que no corpo menor. Então essas cargas preferem ficar nesse corpo do que nesse aqui. Ou seja, nesse caso a carga total não se divide igualmente. Fica mais carga no maior, tá? Então o maior corpo fica com a maior carga em módulo. Tá?
Tá, então, nesse caso, aqui, se aqui vai ficar com uma carga Q1, aqui ficar com uma carga Q2, eu posso dizer com certeza que Q2 é maior em módulo que Q1. A carga não se divide igualmente, fica mais carga no corpo maior. Tá, mas quanto mais? A carga vai ser proporcional ao raio, tá, gente? Dificilmente vai aparecer questões de conta com esse tipo de exercício. O que eu quero dizer por raio é a distância do centro até a borda, né? Se, por exemplo, essa esfera tem o dobro do tamanho dessa aqui, significa que essa carga final nessa esfera vai ser o dobro da carga nessa aqui. Mas sempre eles terminam com cargas de mesmo sinal. Só ressaltando, tá, gente? Isso aqui é uma observação para mais adiante, tá? Na eletrização por contato, os corpos podem terminar com cargas de valor diferente. Como a gente viu, se os tamanhos forem diferentes, os valores finais vão ser diferentes. Mas eles sempre terminam com o mesmo sinal e com o mesmo potencial elétrico. O que é potencial elétrico? A gente vai ver mais adiante. Mas por enquanto só deixem guardada essa informação, enfim, essa anotação, tá? Que mesmo que os valores de carga sejam diferentes, o potencial elétrico de cada uma, a gente vai ver mais adiante o que é isso, vai ser igual. Outro comentário que vale a pena fazer, tá, é o seguinte: o que acontece se, por exemplo, eu faço uma eletrização por contato com a Terra? Como assim? Vamos dizer que eu tenho aqui, sei lá, uma bolinha. Essa bolinha tem uma carga positiva. Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte: vamos dizer que aqui está o chão, então aqui está a Terra. Quando eu digo Terra, é o planeta Terra, tá? Não só, enfim, um amontoado de sujeira no chão, enfim. E daí eu vou, por exemplo, ligar esse planeta na Terra através de um fio condutor. O que é isso? É só um fio feito de algum material que deixa elétrons subirem e descerem, né? Esse fio aqui, na verdade, eu estou encostando esse corpo na Terra, é uma eletrização por contato. Tá, eu estou fazendo o contato através do fio e não diretamente, mas a ideia é a mesma. Como eu comentei, tá, quando tu encosta corpos de tamanhos diferentes, as cargas vão se espalhar pelos dois, mas preferem ficar no corpo maior. Quando tu encosta um corpo na Terra, gente, a Terra é tão maior que, na verdade, todas as cargas vão preferir ficarem nelas. O que vai acontecer é que esse corpo vai acabar ficando praticamente neutro, as cargas vão embora para a Terra. Nesse caso, essas cargas positivas estariam atraindo elétrons negativos que vão subir pelo fio que permite o movimento, vão sair da Terra, até que esse cara aqui no fim fique neutro. Tu nada mais, isso de certa forma o que tu está fazendo é só uma eletrização por contato com a Terra. E a Terra é tão maior que praticamente tu pode dizer que toda a carga final fica nela, então que o corpo original acaba neutro. Se esse corpo fosse negativo, o raciocínio é o mesmo, só os elétrons tinham descido ao invés de subir, mas de novo, encostando um corpo carregado na Terra, esse corpo vai acabar neutro. Então tá, gente, por essa aula era isso, tá? Muito obrigado pela atenção. Eletrização por contato, então, encosta dois corpos, as cargas se espalham por eles, termina sempre com o mesmo sinal, se tiver o mesmo tamanho é o mesmo valor, tamanhos diferentes, valores diferentes, a maior fica com mais carga, e até a próxima. Muito obrigado.